vão ser as cinzas, tá bom? Então, quando a gente pensa em cinzas de um alimento, a gente está falando do resíduo inorgânico, né? Permanece após a queima da matéria orgânica, tá? Então, sei lá, se uma decomposição, uma queima de um tomate, ao máximo, né? Então sobravam-se as cinzas. E as cinzas é o somatório de todos os minerais presentes ali naquele alimento, tá? Então, para que eu possa fazer uma análise total dos minerais de um alimento, uma análise química, eu preciso decompor esse alimento a cinzas. Onde vocês veem muito esse termo cinza é lá na TACO, né? Então, a TACO tem lá o conteúdo em cinzas. Tem lá a umidade, tem as cinzas, tem carboidrato, lipídio e proteína, tá? E aí, cinza, quando vocês veem em tabela de composição, é a soma de todos os minerais que eles estão presentes, né? Então, se eu somar, sei lá, selênio, bromo, ferro, cálcio, fósforo, cloro, iodo, todos juntos, esse conteúdo de cinza, tá? E aí, as cinzas elas são o ponto de partida para análise de minerais específicos, né? Então, para analisar qualquer tipo de mineral, eu preciso primeiro transformar esse alimento numa cinza para depois analisar esse mineral em específico. Porque não dá para analisar nenhum mineral antes de decompor esse material orgânico ou esse alimento numa cinza, tá bom? Então, a cinza ela tem duas utilidades específicas, né? Ela tem a finalidade nutricional, que é identificar um composto mineral naquela amostra, ou ela tem fins de segurança, né? Então, por exemplo, se eu estou com um metal pesado que contaminou aquela amostra, ali, por exemplo, um mercúrio, vou identificar através de cinza, né? Porque é o conteúdo mineral. Se eu quero analisar o excesso de chumbo que contaminou um alimento, né? A partir de um detrito de uma indústria, né? Que, sei lá, contaminou os afluentes de uma região e aí por lixivação, esse solo ficou contaminado, esses rios, esses afluentes ficaram contaminados, né? Então, é um perfil de segurança, né? Então, eu vou transformar tudo em cinza e vou analisar se eu encontro lá aqueles minerais que têm característica tóxica, né? Que a gente chama de metais pesados, né? E daí, todas as substâncias, né, que tem a possibilidade de se encontrar ali, né, no conteúdo de cinza, elas vão ser pesquisadas, né? Por exemplo, resíduos de pesticida, de agrotóxicos, né, de estanho, né? Então, sabe-se que alguns agrotóxicos, inseticidas, eles têm metais pesados na sua composição. E daí, a composição da cinza, ou a composição de minerais, ela vai depender da natureza do alimento, né? Então, coloquei alguns exemplos aí de alimentos fontes de minerais. Por exemplo, o cálcio, ele é muito encontrado em produtos lácteos, cereais, nozes, peixes e alguns vegetais, né, de uma maneira geral. O fósforo a gente acha em produtos lácteos, grãos, nozes, carnes, peixes e produtos carnes de uma maneira geral, né? Peixe, aves e bovinos, né? O ferro também, né? As carnes em geral, em alguns farináceos e leguminosas. O sódio
é amplamente difundido, né, na natureza. Então, todos os alimentos apresentam algum teor de sódio, uns mais e outros menos, né, mas a gente encontra em todos, né? A gente pensa assim, o leite tem sódio, tá? E aí, na verdade, a grande preocupação quando a gente pensa no sódio é no sal de adição, né? O sódio faz parte da composição do nosso sal, que é o cloreto de sódio, tá? Então, quando a gente pensa em excesso de sódio, excesso do consumo de sal na dieta, a gente leva em consideração esse sal de adição ou, ou sal adicionado, né, no processamento de alimentos, tá? Então, e aí a gente tem vários outros minerais, né? Tem o magnésio, o manganês, o cobre, o enxofre, o cobalto e o zinco. E aí a gente falou na aula anterior, né, sobre os dois tipos de minerais, né? Os elementos traços e os elementos principais, tá? E aí, se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ter lá uma opção de elemento químico, né? Mas o de internacional são esses 25 aí que a gente falou anteriormente e alguns outros mais essenciais do que eu. É, e aí tem essa afirmação aí, né, que sem os minerais o nosso corpo pararia de funcionar, porque eles são essenciais, né, para a formação de estruturas, né, tanto de tecido, quanto funções fisiológicas como contração muscular, como batimento cardíaco, a cicatrização de feridas, a produção de hormônios, né, entre outras questões, né, porque eles são a base essencial para a formação dessas estruturas. E aí trago alguns exemplos aí de uma forma bem simples, né? Que vocês vão observar isso em outras disciplinas. O objetivo aqui é vocês conhecerem as fontes e a ligação desses elementos, né, com as alterações nutricionais e reconhecer esses nutrientes nos alimentos, tá? É o que eu falei no início da aula anterior. O objetivo aqui não é falar da sua ação e reação metabólica, senão a gente ia ficar aqui um tempão falando sobre vários aspectos do metabolismo do ferro, por exemplo, tá? E aí vocês veem isso mais especificamente em várias outras disciplinas ao longo da grade de vocês, tá? O foco aqui é falar onde eu encontro e o que gera, de repente, uma deficiência desses elementos, tá? Então, por exemplo, a carência de ferro ela gera anemia, né? Porque o ferro ele é essencial na formação, né, da nossa hemoglobina e das nossas hemácias. Já a carência de iodo, né, ela gera um cansaço e mais vulneráveis à obesidade, né? Por quê? Porque o iodo é essencial na formação de um hormônio que regula a nossa tireoide, né? Que é o hormônio que a gente chama de T3 e o hormônio T4, né? E o metabolismo deles é regulado tanto pelo iodo, ou o iodo faz parte também desses dois hormônios aí que aceleram na verdade não aceleram, né? Ele faz com que o nosso metabolismo funcione da melhor forma. O potássio, né? O potássio ele está ligado muito à questão da contração muscular, né? E na verdade todos os processos que necessitam de contração, quando existe deficiência, não funciona da forma mais adequada, né? Então, por exemplo, o coração, que é um músculo, em geral, trabalha com mais dificuldade quando existe deficiência de potássio, né? Que é a tal da cãibra, né? Que a gente sente, né? Quando faz exercício muito extenuante, né? Então, tem a tendência da gente perder potássio durante o exercício, ou até mesmo no nosso suor,
né? Então, esse potássio que era para estar dentro do músculo, ele não está, então gera essa reação aí de enrijecimento da musculatura, um travamento dessa musculatura que dói a beça, né? E aí eu citei alguns exemplos desses minerais que são tão essenciais aí para nossa saúde. É, assim como as vitaminas, eles têm a função de regulação, né? Que são importantes para a constituição de várias substâncias, né? Como enzimas, hormônios e algumas outras estruturas, como eu falei anteriormente. Então, o cálcio, né? O cálcio ele é essencial para a formação de ossos e dentes, né? E o funcionamento do nosso sistema nervoso. Aqui só teve uma alteração que a necessidade diária de cálcio para uma pessoa adulta de 1.000 miligramas, tá? Vou corrigir isso. E daí a gente tem a sua fonte mais essencial nos produtos lácteos, né? E aí das frutas secas, legumes e o espinafre ou vegetais verdes escuros. E as consequências da deficiência, né? Degradação de ossos, né? O próprio raquitismo, que é uma doença gerada pela deficiência de cálcio, a excitação de nervos e músculo, e o excesso pode haver formação de cálculos renais, tá? E aí, lembrando aquela questão de biodisponibilidade que a gente falou na última aula, né, menos de 40% do cálcio da dieta é absorvido pelo nosso organismo, né? Então, o seu aproveitamento é melhor quando associados a proteínas do leite na presença da vitamina D, tá bom? Então, aí a gente tem aí o fator proteína, né? Assim como acontece com o ferro, então, a presença de proteínas do leite, né, favorece a melhor biodisponibilidade do cálcio, além da presença da vitamina D também, tá? Então, quer absorver melhor o cálcio, né, não é tão aproveitável, né, pelo nosso organismo, então, a gente consumir proteínas do leite ou até mesmo junto a produtos lácteos, ou ter um consumo adequado de vitamina D, que também facilita a absorção desse cálcio. O cloro, né? O cloro ele é chamado também de eletrólito, né? Porque ele regula as funções que necessitam, né, de água, né? As funções onde eu preciso de líquidos, né, presentes ali naquela atmosfera, né? Então, ele regula, e por isso ele é essencial para manutenção da pressão osmótica, né, das células, né, da função renal, tá bom? Além de ser um dos componentes, né, do nosso ácido gástrico. Então, a gente acha eles essencialmente nos alimentos salgados, né? Então, é o cloreto de sódio, tá? As necessidades diárias são bem pequenas, né? Geralmente é difícil de encontrar uma pessoa com deficiência de cloro, até porque geralmente as pessoas ultrapassam a gestão de cloro porque ele está associado ao NaCl, né? Que é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tá? Então, as consequências da deficiência são dores de cabeça, câimbras musculares e má circulação, tá? É, geralmente, quando o cloro está baixo, né, essa pessoa ela está fazendo um choque relacionado a choque eletrolítico, né? Que é quando todos os minerais estão embaixo, né? Inclusive dentre eles o cloro. O ferro, né? Então o ferro ele faz parte do pigmento do sangue, como eu falei que é a hemoglobina, e atua no transporte de oxigênio, né? Formando essa porfirina aí que é a hemoglobina. A gente encontra ele nas carnes em geral, né, nos cereais integrais e nas hortaliças, o espinafre, a beterraba, né, são boas fontes de ferro.
Bertalha também. E as necessidades diárias entre 10 e 15, né? Mas varia, né? Dependendo do sexo e da faixa etária. Depois eu vou mostrar um artigo que normalmente uso, vou colocar lá à disposição de vocês na plataforma para que vocês vejam um pouco dessas recomendações aí, tenham acesso a elas, tá? Não tem problema de compartilhar meus materiais com vocês, não, gente. Se vocês precisarem também qualquer coisa, eu posso compartilhar, tá bom? E as consequências dela são a anemia, o cansaço e a debilidade muscular, né? Mas a causa essencial, né, da deficiência de ferro é a anemia. O potássio, né, eu já falei, né, que ele também é um dos nutrientes que mantém a pressão osmótica e facilita o transporte de água nos tecidos, né, além da questão da contrabilidade muscular, né? Então, ele também é facilmente encontrado em várias hortaliças, né, e frutas. A gente fica somente na questão da banana, fala banana, 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 esquece dos demais, né? Mas, por exemplo, tomate tem uma quantidade boa de potássio, laranja tem potássio à beça, água de coco tem bastante potássio, e a gente fica só lá focado na banana. E, é um dos hábitos que a gente tem, né? A gente se prende a uma fonte de alimentos específica e fica repetindo e replicando ela a vida inteira, né? E é por isso que eu falo, né? A gente, como profissional da área de alimentação, a gente precisa conhecer e pesquisar sobre as fontes alimentares das coisas, tá? Então, por isso que a gente precisa ficar bem ligadão aí nesses aspectos aí, tá? Eu vou ver a hora aqui, pra gente não se perder. Vou abrir aqui o mapa mental da Paloma, e aí a gente fala do último mineral aqui, e a gente continua na próxima aula, falando dos mineraizinhos. Então, só para a gente fechar essa parte dos minerais, falta pouquinho, né? Mas para a gente não avançar muito, tem o magnésio, né? Que é essencial na formação óssea, assim como o cálcio e o boro. E a gente fica muito focado também na questão, o osso é formado só por cálcio, não sei o quê, né? Mas tem outros nutrientes essenciais aí na formação óssea também, tá? É, então, ele é importante na formação óssea, na atividade muscular e nervosa, tá? E aí, então, ele é facilmente achado em cereais, nos legumes, nos laticínios, né? E aí, algumas das consequências da deficiência são transtornos metabólicos e excitação muscular, ou seja, ele é importante aí para a questão da contrabilidade da atividade muscular, inclusive. Beleza? Então, a gente interrompe por aqui para a Paloma poder apresentar uma patient mental dela.